Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kellen, eu sou engenheira de dados e nesse vídeo eu quero te contar um pouco como foi a minha migração da área de desenvolvimento para a área de dados. Atualmente eu sou engenheira de software, estou nesse ramo há 4 anos e eu quero te contar como foi que eu fiz para chegar até aqui hoje. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo voltado para engenharia de dados, aqui eu posto conteúdo sobre isso. Se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais que vai ajudar muito a crescer o canal. Bom, eu entrei na faculdade de engenharia de software, essa é a minha formação atual, em 2019, mais ou menos no final da pandemia, quando ela acabou. Muitos amigos meus da faculdade estavam entrando no mercado de trabalho. Até o momento eu só participava de projetos de extensão, de monitoria, tudo dentro da faculdade, tudo no acadêmico. E esses meus amigos estavam todos entrando numa mesma empresa que abriu na minha cidade. E lá, eles acabaram me indicando, perguntaram se eu tinha interesse em atuar como desenvolvedora, porque eu gostava muito de programação. E no momento eu não tinha interesse, pra ser bem sincero, eu queria me formar logo. Esse era o meu objetivo lá em meados de 2023. Só que aí acabou o momento que eu precisei de ter mais grana. Eu ganhava uma bolsa da faculdade, acho que o valor atual era uns R$ 600, e eu queria bem mais grana do que isso. Então, eu acabei enviando currículo para essa empresa que eu vi que esses meus amigos estavam entrando. Era uma instituição de pagamentos e lá eu tentei uma vaga de dev. Tinha vaga também para QA, porque eu não tinha interesse nessa área. Apesar da vaga de QA ser bem mais adequada para o meu perfil de engenharia de software. Então, logo depois que eu mandei o meu currículo para lá, eles entraram em contato, a recrutadora, falando comigo, querendo marcar uma entrevista. Eu fiz a entrevista, eu até lembro que foi durante a tarde. Eu fiz a entrevista e no mesmo dia, no finalzinho da tarde, tipo em 5 horas, eu recebi o retorno já, dizendo que eu tinha sido aprovada para vaga de trainee como dev, full stack. Então, ajeitei toda a minha documentação, uns 3 dias depois já estava tudo pronto. Eu fui contratada por essa empresa como trainee com a carga horária de 6 horas diária e eu consegui conciliar esse meu trabalho com a faculdade. Eu fiquei nessa empresa durante uns 3 anos, mais ou menos. Com 6 meses como trainee lá, eu fui efetivada para ser dev júnior. E lá eu trabalhava numa esteira de desenvolvimentos que eles tinham, com microserviço, com banco de dados, com os POs, eu tinha uma equipe, um tech lead, fazia tela, trabalhava com esses sistemas, sabe? Eu não me identifiquei muito com essa área, porque eu precisava ter mais contato com as pessoas, com as áreas de negócio, eu precisava sentir que eu tinha propósito no que eu estava desenvolvendo, sabe? E na área de dev eu não conseguia ter isso. Eu sentia só que eu recebia uma demanda, executava, entregava e passava para frente. Eu não queria ser só uma pessoa que trabalhava dessa forma, sabe? Pelo menos para mim não funcionou. Então, abri uma área de dados dentro dessa empresa, só tinha uma pessoa que eu conhecia lá nessa equipe, e eu pedi ela para me indicar, porque eu queria tentar uma vaga lá. Eu queria, na verdade, ser cientista de dados, mas eu não sabia muito bem como atuava na prática. E a empresa era muito pequena para ter um cientista de dados. Elas precisavam de um engenheiro. E como eu tinha muito domínio de programação, eu acabei tentando para engenharia mesmo. E chegou lá, e lá eu enviei meu currículo, tive uma entrevista com o gestor. Ele gostou muito do meu perfil, também porque eu era academicamente aprovada para essa área de engenharia de dados, porque eu tinha experiência em Python e várias bibliotecas de aprendizado de máquina, em banco de dados. Isso me deu uma base muito forte para conseguir entrar lá. Então, quando eu entrei nessa equipe, eu fui aprovada. Tinha eu e mais outro engenheiro de dados e um tech lead e era um gestor. E lá a gente fundou a nossa área de data office, que é como eles chamavam na época. E tudo que eu aprendi de engenharia de dados e a minha primeira oportunidade foi lá. Então, se você tem interesse em entrar nessa área também, em conseguir a sua primeira oportunidade, tenta se aproximar de pessoas que também estão nessa área, pede dicas de como conversar com o gestor para ele te entrevistar, analisar seu currículo. E se não tiver na hora ainda de você entrar numa vaga como engenheiro de dados ou analista de dados, estuda e cria projetos baseados nessas áreas específicas, que isso vai ajudar muito no seu currículo e te dar um embasamento real de como funciona o mercado de trabalho nesse setor.